Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula aqui da Escola Bíblica, onde semanalmente você aprende a Palavra de Deus de uma maneira muito prática, muito fundamentada na teologia, aqui conosco no COEM, Instituto de Ensino, o Ministério de Ensino da Casa do Leão. E desde já, você que nos acompanha, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você encaminhá-lo para alguém que precisa, que deve aprender um pouco mais conosco sobre as cartas de Paulo. Na aula passada nós estudamos a carta aos Efésios, Paulo trabalhando com uma igreja em um contexto de muita riqueza, né? A própria cidade de Éfeso, uma grande cidade dentro do mundo grego, dentro do Império Romano. Paulo teve que tratar com temas com mais profundidade que ele trabalhou em Colossenses. E ela foi fundamental para explicar a salvação tanto para judeus como para gentios. Então, se você tem dúvidas quanto ao plano de salvação de Deus, à obra da redenção, sobre essa transição da conversão, volte na aula passada e leia a carta de Efésios conosco para entender essa centralidade da obra de Cristo. Agora, nessa segunda aula, nós vamos trabalhar com Filipenses. Nós estamos no módulo, então, a respeito das cartas da prisão, as 4 cartas que Paulo escreveu durante sua primeira prisão em Roma. A segunda na masmorra foi uma prisão completamente atroz. Paulo chegou ao ponto de ser executado, ao ponto de, na véspera, pedir para Timóteo que trouxesse a sua capa, os seus livros, porque ele sabia que estava prestes a morrer martirizado. Entretanto, na primeira prisão, ele ficou dentro de um palácio, ali, de um contexto de certa liberdade, promovido pelos romanos. A primeira prisão de Paulo, não que ela fosse leve, mas ela foi menos intensa que a segunda e foi uma prisão domiciliar. Ele estava restringido de movimentação, mas ele recebia visitas, inclusive cooperando com os irmãos que acreditavam em Cristo. Nisso, Paulo pôde ter até a liberdade de escrever várias cartas e pregar para aqueles que vinham visitar. Escreveu 4 cartas principais, da qual a segunda que estamos estudando, estamos estudando pela ordem que aparece na minha e na sua Bíblia, é a carta aos Filipenses. Então, essa é a introdução. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. A versão que eu estou utilizando da Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, se você tiver talvez uma versão mais tradicional, como ACF, como ARA, talvez terão algumas palavras ali que vão diferir, mas a mensagem é a mesma. Então isso não faz diferença, não tem importância, desde que você tenha a tua atenção focada, voltada para cá, para que nós possamos entender o que era Filipenses, quem eram Filipenses, o que isso daí tem de relevante para nós hoje, o que essa mensagem ainda é importante. Primeiro ponto para nós entendermos é Filipenses. Filipenses eram aqueles que nasceram e viviam na cidade de Filipos. Era uma cidade na Macedônia. Quando nós olhamos para o mapa hoje, nós vemos a Grécia como ela está estabelecida há pouco tempo. Para o tempo de Cristo, o tempo do apóstolo Paulo, essa região era dividida entre Macedônia ao norte e Acaia ao sul. Então, Atenas e Corinto, que são grandes cidades, principalmente Atenas, a capital, grandes cidades gregas, elas estavam na região da Acaia. A parte norte, que era uma parte rica, era a parte da Macedônia, do qual veio Alexandre o Grande, que espalhou toda a cultura grega, helenizando o mundo conhecido, chegando até a parte da Judéia. Então, se o mundo antigo falava grego, é porque um indivíduo chamado Alexandre o Grande saiu da Macedônia conquistando vários povos até chegar à Índia. Como consequência disso, a Macedônia virou uma região importante, rica, Temos a igreja de Tessalônica naquela região, que era muito importante, da qual entra o evangelho na Europa, mas Paulo vai pregar aos filipenses. Na igreja de Filipos, como o livro de Atos vai nos mostrar, ele chega ao ponto de ser preso. Enquanto ele orava e adorava, a cela da prisão foi aberta e o carcereiro que ia se matar pelo fato de Paulo poder ter sido liberto, mas Paulo ainda ficou na cadeia mesmo com as portas abertas, esse carcereiro vai ouvir a pregação, ele vai se converter, Paulo vai pregar para a família dele que também se converte, ele se batiza. E nesses mesmos dias, Paulo ele vai até uma localidade e prega para uma mulher chamada Lídia. E é o primeiro batismo que nós temos referência na Europa no Novo Testamento. Essa mulher gentia que recebe a palavra de Deus e ali, acho que uns 10 minutos, 5 minutos de carro de distância de onde Paulo estava preso dentro da cidade de Filipos, dentro da prisão, ela vai ser convertida, tem um pequeno rio e lá ela é batizada, dentro desse contexto.
Filipos era importante porque bem na porta da prisão de Paulo passava uma rua que se chamava Via Ignácia, que ligava então Roma ao restante daquele lado do Império. Então é como se fosse uma avenida de grande fluxo, uma avenida importante, que fazia com que Filipos fosse uma cidade com muito comércio, com uma diversidade cultural muito grande. Apesar de não ser uma cidade grande, era uma cidade culturalmente efervescente. Não era tão grande quanto Tessalônica, não era como Atenas, nem como Corinto, mas ainda assim era uma cidade muito interessante. Ali Paulo vai pregar e vai ganhar primeiro Lídia, depois o carcereiro, e a palavra de Deus vai se estabelecendo. Então nós devemos entender também dessa carta aos Filipenses, que além de ter sido enviada para a igreja em Filipos, ela não trabalhou, essa carta não trabalha crises internas como Gálatas e Colossenses. Nós vamos ver um teor de um Paulo muito mais pessoal, muito mais intimista, porque nos dá a impressão de que ele ficou tão feliz com o que ele viveu em Filipos, que quando ele escreve as 4 cartas do cárcere, ele vai trabalhar muito problema doutrinário. Colossenses, depois apresenta isso em Efésios, a carta que ele já tinha escrito para os Gálatas, que falam do plano de Cristo, a carta aos Romanos, que veio ser um tratado teológico, mas Filipenses é completamente diferente, ao ponto de que nós encontramos 16 menções à palavra grega chará, que são variáveis de alegria, de alegrem-se. Então Paulo está dizendo em apenas 4 capítulos, ele faz menção 16 vezes a palavra alegria. Você não vai encontrar em nenhum livro da Bíblia tantas referências à palavra alegria, tantas referências quanto Filipenses. Então, se você imaginar, em 4 capítulos ele fala 16 vezes, a porcentagem é muito grande. É como se aquela igreja trouxesse um bálsamo para Paulo, que no meio das dificuldades de estar preso, limitado e entristecido, ele pudesse encorajar aqueles que o encorajaram. Isso nos dá uma ideia de que aquela igreja marcou profundamente Paulo. Em Colossenses ele vai discutir com a igreja, ele vai ser firme. Em Efésios ele vai ser mais teológico, mas Filipenses é como se nós víssemos o próprio Paulo mesmo, não o apóstolo escrevendo. Por isso eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Vamos ler a partir do capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Primeiro ponto, talvez a tua Bíblia tenha alguma sinalização, alguma letra em cima de servos, na minha aparece aqui um A. No original grego, a mesma palavra que é usada para servo é usada para escravo, doulos, aquele que está aprisionado. Então, a servidão ela é correlacionada à escravatura, porque o servo ele não tinha direito sobre o seu senhor, ele era uma parte da propriedade da terra. Então, o servo ele recebia uma quantia em dinheiro, o escravo não. O servo tinha uma certa liberdade, o escravo não, mas ainda assim ele estava extremamente submisso ao seu senhor. Então, seja para servo ou para escravo, que a tradução vai variar, Paulo estava se submetendo, junto com Timóteo, a Cristo Jesus. Continuando, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diácono. Diácono, a diaconia, é aquele que serve à sociedade, é aquele que pratica a justiça social, aquele que entrega as ofertas, mas bispos tem a ver com uma palavra que é episcopo, que são aqueles que vigiam por cima. Paulo está fazendo então menção àqueles que servem por baixo e àqueles que governam por cima. Está saudando uma igreja que nos dá a entender que já estava mais bem estabelecida, porque tinham líderes e tinham liderados. Essa é a igreja em Filipe que ele está falando. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Você lembra por que graça e paz? Porque não somente graça, uma saudação aos gentios ou somente paz. Se você não sabe, volta na aula passada, tem uma explicação detalhada por que Paulo faz questão de usar os dois termos, graça e paz juntos, e como isso nos transparece uma mensagem sobre a salvação. Verso 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha o começo da referência à alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde quando eu estive preso, que eu fui liberto, que eu ganhei Lídia, que eu ganhei o carcereiro, que eu repreendi aquela mulher com espírito maligno. Desde os primeiros dias vocês têm cooperado. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A referência que nós vamos ter para ter atenção é cooperação. Cooperação
é um sinônimo de koinonia, de comunhão. Eu tenho comunhão com meu irmão e coopero com alguma obra. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não estarei cooperando com nenhuma obra. E para que eu coopere com o avanço da obra de Cristo, eu preciso estar em comunhão com meu irmão. Por isso que Paulo enfatiza tanto nesses 3 versículos a importância da unidade, desde o começo até então. Porque sem comunhão nós jamais cooperaremos com nada, porque a obra de Deus ela é coletiva. Se Cristo deu à igreja a responsabilidade de ser o seu corpo, um membro afastado vai impedir que haja totalidade. Então, é para a gente pensar de uma maneira prática. Eu não vou estar cooperando com nada se eu não estiver em comunhão. Seguindo o texto, então, Paulo vai fazer uma menção no verso 7º, quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o evangelho. Então aqui nós temos um outro indício forte que Paulo estava preso, talvez de uma maneira não tão grave como a segunda prisão, mas ainda assim estava carcerado. Verso 8º, Deus é minha testemunha como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Lembra que eu disse que essa carta, entre aspas, parece muito mais Paulo do que o apóstolo Paulo falando? Você não vai encontrar uma dimensão de intimidade nessa forma de Filipenses com nenhuma outra carta escrita por Paulo. Nem as cartas talvez a Timóteo, que são pessoais, mas nesse tom de regozijo nós não encontramos. Nós encontramos Paulo discipulando, exercendo uma paternidade sobre Timóteo, mas uma intimidade e alegria ele reservou apenas para os filipenses. Verso 9, ele fala da oração que ele apresenta, sobre estarem cheios dos frutos de justiça, até que nós chegamos a Filipenses 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Qual que é o tema dessa série de aulas? Servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. O palácio, então, era o pretório, era onde tinha a guarda romana e Paulo estava, entre aspas, numa prisão domiciliar. E a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja, Paulo está dizendo assim que foi uma vantagem ele estar preso. Porque além de testificar que ele pregava o evangelho, agora ele está tendo um ponto de pregação e de encorajamento para os irmãos que veem o seu testemunho. Paulo, ao invés de lamentar pela prisão, ele está se alegrando por estar ganhando novas almas e está encorajando os outros na fé. Aí você para pensar. As adversidades que têm acontecido na sua vida, elas têm uma parcela negativa, mas elas têm uma parcela positiva, que serve pelo menos para pregar para outras pessoas e para encorajar outras na fé. Então, se você tem um problema, às vezes, de saúde, isso é negativo e Deus ele pode e deve trabalhar para que isso seja sanado. Mas ainda assim, o seu estado de saúde, os lugares que você tem que visitar, se você tiver uma ótica de Paulo, você vai ver que podem cooperar com o avanço do reino. Vou pregar para pessoas que não virão para a igreja. E para os irmãos da igreja que virão minha intrepidez e minha alegria, eu vou fortalecê-los na fé. Então, graças a Deus por toda a dificuldade que nós passamos, porque encoraja o próximo e nos dá a oportunidade de manifestar Cristo para aqueles que até então não recebiam. Continuando no texto, ainda no capítulo 1, eu quero te convidar para ir no verso 20. Aguardando ansiosamente, esperando que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está entrando num paradoxo. Eu queria estar com Cristo, mas eu também queria e preciso continuar discipulando as igrejas, da qual Filipos é uma delas. Então, o que eu devo viver? Viver para mim é Cristo, mas morrer é lucro. Porque se eu já vivo com Cristo, na morte eu verei Ele plenamente. Isso fala da nossa expectativa, porque nós podemos amar as coisas que Deus nos dá no nosso tempo presente, mas a excelência do nosso amor tem que ser uma expectativa na eternidade, na proximidade com Cristo. Avançando no texto, estamos no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor.
Contudo, e mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Paulo está dizendo, eu gostaria de estar com Cristo na eternidade, conquanto eu tenho um encargo e preciso exercê-lo. Então eu vou encontrar alegria naquilo que eu estou fazendo. Então os nossos olhos, eles têm que estar voltados para a eternidade, mas sabendo que nós temos uma responsabilidade com a nossa temporalidade. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, nós temos a exposição clássica que vai ali do verso 5º ao verso 11º. Provavelmente a sua Bíblia está sublinhada. Eu quero que você me acompanhe, porque ele vai falar da humildade do nosso padrão Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos olhar rapidamente o que essa apresentação de Paulo nos ensina. Primeiro ponto, tem o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o meu padrão tem que ser o Cristo. O meu padrão de comportamento, atitude, não é de Moisés, de Davi ou de qualquer pessoa. Por mais que me referencie, o meu grande padrão é o de Cristo. Isso já gera um grande problema para nós, porque se Cristo fez, nós temos que fazer. Se Cristo não fez, nós não temos que fazer. Logo, eu entendo que a minha conduta ela não é baseada mais na lei, nas ordenanças positivas ou negativas, no que eu devo fazer ou não, mas no testemunho de Cristo, o que é mais intenso que a própria lei do que eu devo esquadrinhar e refletir. Verso 6. Que embora sendo Deus, então embora Cristo sendo Deus, estando de pé de igualdade com o próprio Deus Pai e o Espírito Santo, ele não levou em conta essa condição. Ele, entre aspas, ignorou. Ele precisou se esvair, tirar de si, entre aspas, a glória para que pudesse descer na terra. Então, nós vemos nessa exposição do 5 ao 11, não Deus subindo, não Jesus voltando para os céus, mas a etapa inicial dele descendo. E para que descesse, ele teve que abrir mão da glória dele. Logo, a capacidade e o poder ele teve que deixar de lado. Isso nos mostra o máximo da excelência, porque por melhor que ele fosse, ele escolheu ser fraco. Por melhor que você é em algo, você deve ter a humildade de ser o mais simples, assim como Cristo, porque está dizendo que ele é o nosso padrão, né? Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O sinônimo de alguém esvaziado, alguém que tenha grande capacidade, está vazio, é servo. Não tem como eu tentar estar vazio, manifestar uma ausência e ainda querer uma liderança. Eu posso exercer uma liderança, mas o meu coração é de servo. Então você que deseja um cargo de relevância, seja na igreja ou seja na sua vocação lá fora, entenda que você pode exercê-lo com capacidade, mas no seu interior deve haver um vazio que seja sinônimo de servidão. Cristo continuou sendo poderoso, ele operou milagres, ele venceu a morte, ele desceu até os confins da terra, né? Desceu até o coração da terra, levou o cativo, o cativeiro, enfim, fez tudo isso, tendo o poder, mas esvaziado, sendo reconhecido como servo. E aí é muito interessante, porque o verso 7 nos mostra que esse doulos, que esse servo, ele existe. É a figura humana, semelhante a homens. Então, o que eu tiver que imaginar? O que é um servo? É um humano. Então, o meu padrão de utilidade para o reino não é ser um anjo, é ser um humano. Se Deus, para ser servo, se tornou um homem, logo, para que eu seja útil, servo, eu não tenho que me tornar um anjo santo, eu tenho que continuar sendo um homem. Eu devo me sujeitar ainda mais. Espiritualmente eu posso ter dons, mas o meu interior é vazio, como de um servo que é reconhecido como um homem. Então, se você quer ser servo, o que você tem que ser? Um homem. Apenas isso, de uma maneira mais simples.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma ênfase que a obediência dele não foi a uma mera morte, mas uma morte vexatória e violenta como a morte de cruz. E nós estamos vendo Deus descendo da sua eternidade, sendo trazido para o máximo de uma experiência humana de sofrimento. É uma dimensão moral completamente denigrante que foi ter morrido na cruz. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Deus coloca Jesus como um filho, porque quando ele sai da eternidade, ele é reconhecido como filho do homem, como filho de Deus, que vai nos mostrar principalmente o Evangelho de João. E a mais alta condição que Cristo, sendo reconhecido como um servo humano, teve foi ser filho. E essa condição está disponível para você também, como a mim. Eu talvez não terei o poder de Deus, mas eu terei a condição de filho, porque somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos dele, sermos filhos de Deus. Então nós temos acesso àquilo que está aqui na página, no verso 19. Não uma alta posição de governo, mas uma alta posição de salvação na eternidade. Continuando, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre de todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que Paulo está dizendo aqui? A autoridade na eternidade nos céus é Cristo, na terra é Cristo e no inferno é Cristo. Porque o inferno não é o lugar da habitação de Satanás, é o lugar da habitação da ira e do juízo de Deus baseado na sua ausência. Mas quem tem autoridade sobre ele não é Satanás. Satanás é o príncipe do presente século, o qual nós confrontamos. Mas ainda assim a autoridade do inferno, da terra e da eternidade está na mão de Cristo. Ele é o Cordeiro que venceu, é o Cordeiro que morreu, que tem um aspecto de morto, mas desatou os selos, do livro. É o Cordeiro que aparece no Apocalipse. Esse é o nosso Cristo. E verso 11, toda língua confesse que Jesus é o Cristo, Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para concluirmos essa parte do capítulo 2, o nosso confessar a Cristo glorifica ao Pai. O nosso ato de confessar glorifica a Deus e o nosso projeto de adoração. Esse é o capítulo 2, tem muita coisa interessante nele também. Nós podemos, por exemplo, avançar do capítulo 2 no verso 25, que Paulo faz uma menção a Epafrodito, um homem que na ausência de saúde, no meio das doenças, se preocupou em levar o evangelho, que vai estar dizendo, ele diz no verso 26, pois ele tendo saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. É alguém que deu a vida, colocou a vida em risco, na verdade, por causa do evangelho. Então, honre a homens como ele, vai dizer no verso 19, honre homens como Epafrodito, homens que dão a vida, que não só trabalham, mas que dão a vida pela causa do evangelho, que ele arriscou a própria vida para poder ter com Paulo. No capítulo 3, nós temos a nossa atenção para o verso 5. 3, 5. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando de si mesmo como uma autoridade baseada no que ele viveu dentro do judaísmo. Circuncidado no 8º dia, cumpriu a lei. Pertencente ao povo de Israel, povo da aliança. A tribo de Benjamim, que junto com a tribo de Judá foram as duas únicas tribos que não se perderam durante os cativeiros. O cativeiro assírio ele faz com que as tribos vão se perdendo, os babilônicos tiram o povo de Judá, levam para a Babilônia e eles voltam, então permanece uma quantia ainda e os remanescentes da terra e vão principalmente perdurar sobre os cativeiros os benjamitas e os judeus. Então Paulo ele era parte também disso por ser da tribo de Benjamim. Cristo foi da tribo de Judá e ele da tribo de Benjamim. Quer dizer, Paulo está falando algo assim, meus pais cumpriram a lei, eu sou de Israel e eu não tenho sangue gentil, eu sou puro, eu sou um benjamita. Verdadeiro hebreu, quer dizer, hebreu, filho de hebreu. Não havia quebra na genealogia, como aconteceu, por exemplo, ao reino de Israel, aquele que estava no norte, que deu origem aos samaritanos, à Galileia dos gentios, aquela miscigenação.
Quanto à lei, fariseu. Dentro do contexto do ensino da palavra, os fariseus eram extremamente ortodoxos. Aqueles com mais seriedade se preocupavam com o ensino e com o estudo da palavra. Então, quanto à lei, fariseu, isso é extremamente rígido. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quer dizer, quanto à minha preocupação, eu combato os hereges. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo o seguinte, se alguém pode ser excelente, esse sou eu. Agora veja o que Paulo vai dizer a partir do 7º. Mas o que para mim era lucro, todos aqueles versículos anteriores, passei a considerar como perda por causa de Cristo. É muito bom isso aqui, era um lucro, eu estava ganhando, mas eu quero me afastar disso e ter como perda. Tudo isso aqui é bom dentro do judaísmo, eu tinha um cargo de evidência, eu era um homem importante, mas eu quero entregar isso para Cristo, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Esterco não é aquilo que é rejeitado. Esterco é aquilo que é utilizado como adubo para que uma nova vida cresça. O que Paulo está dizendo é que ele viveu coisas muito importantes dentro do judaísmo, mas ele não tinha mais o coração nelas. Ele soube renunciar, mas Deus, em sua infinita sabedoria, as utilizou para que o apostolado aos gentios pudesse ser preparado. Paulo aprendeu sobre a lei nesse contexto judaico. Paulo aprendeu sobre a fidelidade, ao fato de ser irrepreensível na lei, de dar valor às coisas de Deus, de ser zeloso, de não negociar a doutrina, pelo que ele viveu no judaísmo. Paulo aprendeu a falar outras línguas, provavelmente o aramaico e o grego, pelo que ele viveu no judaísmo. Pelo que a fé que Paulo teve foi pelo que ele viveu no judaísmo. Só que ele precisou largar e Deus, como, entre aspas, recompensa, Deus utilizou isso para que o ministério dele entre os gentios pudesse ser eficaz. Ele tinha autoridade para falar da lei porque ele conhecia a lei. E você vai ver isso muito bem na carta aos Romanos. Ele tinha autoridade para pregar aqueles que não eram da aliança porque ele conhecia o mundo grego, porque ele tinha sido instruído dentro de um contexto judaico, um lugar efervescente como Jerusalém. Então nós vemos Paulo vendo Deus utilizando toda essa renúncia de Paulo como esterco para que o apostolado dele pudesse crescer. Então a continuação do capítulo 3 é Paulo falando sobre isso. No verso 15 tem um ponto muito interessante que eu quero chamar a tua atenção, já encaminhando para a conclusão. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está trazendo uma informação importante de que haverá demandas que um homem não pode esclarecer, sejam pela profundidade ou pela imediaticidade. Paulo está dizendo, olha, Filipenses, eu não estou com vocês, eu já ensinei muita coisa, talvez alguns pontos eu não conseguirei, mas se tornem maduros e busquem em Deus a resposta, porque Deus esclarecerá. Mas é preciso que haja maturidade. Maturidade é aquele que é aperfeiçoado mediante um alto padrão. Estar na igreja há anos não é sinônimo de maturidade. Viver dentro de um contexto de comunidade não é um sinônimo de maturidade. Maturidade é aquele que é aperfeiçoado segundo um alto padrão. Então, o tempo de permanência e vinculação ministerial não traz maturidade para ninguém, mas a intensidade dos desafios da renúncia, isso traz maturidade. Então, Paulo não está colocando em questão quem era convertido há 2, 3 ou há 10 anos, porque talvez nem esse tempo esses irmãos tinham, mas o tanto que eles renunciaram para que fossem maduros. E esses maduros deveriam encontrar em Deus a resposta para todas as coisas. Lembra lá no começo? Paulo faz menção aos bispos e aos diáconos. Então essa mensagem serve tanto para a liderança, que deveria ser madura, para aqueles que trabalhavam, que deveriam ser maduros, mas para todos os cristãos. Provavelmente algum bispo que leu pelas primeiras vezes essa carta aos Filipenses deveria instruí-los dessa maneira. Então entendemos que devemos buscar em Deus as respostas para algumas situações, buscar que o que a palavra não vai trazer numa clareza, entender em Deus, mas baseados numa maturidade. E o capítulo 3, nós encerramos ele lendo que, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos.
Irmãos, veja uma liderança que eu estabeleci nessa igreja, que eu apresentei como padrão, e siga ela, porque ela tem me seguido. Paulo está dizendo de uma referenciação de um discipulado. O discipulado é aquele que envolve admiração e imitação. Eu olho uma liderança na igreja e eu admiro o seu comportamento, e como consequência eu devo imitá-lo. Admiração sem imitação não é discipulado, é apenas talvez uma bajulação. Mas quando eu entendo que aquele indivíduo é relevante para mim e tem sido usado por Deus, eu devo imitá-lo, o seu comportamento. E o fato de imitar estabelece um discipulado. A admiração não é um discipulado, mas a imitação sim, pois o discipulando é aquele que tinha em si a poeira das sandálias do discipulador. É aquele que quando o discipulador andava, ele andava atrás no mesmo passo. Paulo está trazendo um contexto judaico, uma prática de ensino muito clara dentro dos judeus, dentro do povo de Israel, agora aqui para a realidade cristã, para aqueles que se converteram. E nós encerramos essa aula no capítulo 4. Paulo ele faz várias exortações, ele volta a falar no verso 4, alegre-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E nós temos a atenção focada aqui no verso 11 para encerrarmos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13, você já viu algum carro colado, eu tenho certeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que o problema de nós colarmos o adesivo desse no carro, nós estamos dizendo que nós conseguimos coisas materiais em Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é assim, eu sei ter fartura, mas eu sei ser escassez. Eu soube ter liberdade com vocês e ver o milagre de Deus abrindo as portas da prisão para que eu fosse embora. Mas eu também sei estar contente continuando preso em Roma, próximo de uma condenação no meio de uma efervescência de perseguição, que era o contexto da primeira prisão de Paulo. Mesmo que ainda não extremamente perseguido, a perseguição começava em Roma. Então, quando eu olho para essa ótica, é um encarcerado falando que pode todas as coisas naquele que fortalece. Pode ver o milagre de Deus abrindo a porta, ou pode continuar preso para que depois fosse executado. Assim nós encerramos a carta aos Filipenses, tendo muito mais conteúdo, mas pela limitação do tempo é o suficiente para que nós entendamos esses 4 capítulos que falam sobre Xará, falam sobre a alegria de Deus. Que em nome de Jesus você possa ser edificado com essa palavra, e eu conto contigo para na próxima terça, às 20 horas, que você esteja online para acompanhar conosco a terceira carta a ser estudada, a carta de Colossenses. O que era o Colossense? O que era Colossos, Knossos? O que era essa igreja aí que estava estabelecida em Colossos? Vamos aprender um pouco mais. Até lá, então, terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe.